Boa tarde, turma. Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós temos como tema principal: ditadura e democracia no Brasil. Nós vamos ver como aconteceu o crescimento e a crise econômica durante a ditadura civil-militar, ok? É importante, meus amores, que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de saber também como foram as avaliações. Como foram? Como vocês receberam aquelas avaliações? Quais foram as dificuldades? Foram os textos? A prova estava fácil? Como é que estava a prova? Quero ouvir a opinião de vocês lá no grupo de WhatsApp. Também quero ouvir de vocês quais palavras deste texto chamam a atenção de vocês. O que essas palavras traz a vocês? Compreensão sobre o quê? Daí, cada um de vocês vão elencar 3 palavras desse conteúdo, tá certo? E vão colocar lá no grupo. Vamos dizer, professor, essa palavra me chamou a atenção, por isso, por isso. Ou, professor, essa palavra quer dizer isso e isso. Eu quero que vocês interajam durante a aula, tá certo? Vou estar à disposição lá na nossa sala online, tá certo? Vamos lá? Eu leio daqui e você lê daí. Crescimento e crise econômica. Oh, quando isso aconteceu? Na ditadura civil-militar. Vamos entender como foi esse crescimento e como ocorreu a crise, tá certo? Diversas iniciativas reformistas foram aplicadas pelos militares nos campos econômicos e financeiros do país. O modelo econômico adotado pelo governo tinha como base a entrada de capitais estrangeiros e a instalação de indústrias no Brasil. Então, de já, eu já peço a vocês, sublinhem aí que a base desse governo militar no setor econômico era a entrada de capitais estrangeiros e a instalação de indústrias no Brasil. Com auxílio destes empréstimos, foram realizadas grandes obras de infraestrutura, como a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas, e da rodovia Transamazônica. Essas obras foram utilizadas nas propagandas do governo, que apresentavam com grande otimismo, buscando transmitir a ideia de que o país estava se desenvolvendo. Enquanto havia quebra de regras constitucionais, era o governo naquele momento instruía a partir da propaganda um desenvolvimento, mostrava um desenvolvimento que para estar acontecendo naquela época foi necessário tomar dinheiro emprestado. Vou utilizar aqui a expressão para que vocês possam compreender. Quando ele diz a entrada de capitais estrangeiros, é justamente isso, tomar dinheiro emprestado a outros países. E a partir desse empréstimo foi possível realizar essas obras. Da hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil, que produz 15%, vamos por assim dizer, de toda a energia que se utiliza no Brasil e 90% praticamente da parte de outros países. Nós vamos perceber que essas obras de infraestrutura, elas foram importantes, mas para que elas acontecessem, nós contraímos uma dívida. E é justamente por conta dessa dívida que nós vamos perceber também que começa essa crise. Essas obras foram utilizadas nas propagandas para promover esses governos que apresentavam com um grande otimismo, buscando transmitir a ideia de que o país estava se desenvolvendo. Ou seja, que o país estava tudo bem naquele momento. Né? Então vamos lá. Um milagre econômico. Ao mesmo tempo que era realizada grandes obras, o governo procurou beneficiar empresários ao manter os salários dos trabalhadores desvalorizados, a fim de diminuir o custo da produção e ampliar os lucros. Ou seja, esse milagre econômico, ele tornou a população do Brasil mais pobre, houve uma maioria cada vez mais pobre e uma minoria cada vez mais rica. Ou seja, a desigualdade na distribuição de renda nesse momento de milagre econômico, entre aspas, foi literalmente desigual. Quem estava e era rico continuou mais rico.
se transformou-se num mega milionário, por assim dizer, e quanto a maioria da população afundava na pobreza e na miséria. Além disso, um grande volume de crédito para empresários foi colocado à disposição pelo governo para incentivar o desenvolvimento industrial. O milagre econômico aconteceu apenas para a elite brasileira daquele momento. Com o objetivo de atrair a entrada de capitais estrangeiros, os militares modificaram a lei que limitava a remessa de lucros para o exterior. Dessa maneira, empresas estrangeiras não eram obrigadas a reinvestir seus lucros no Brasil. Quanta desigualdade, né? As medidas adotadas pelo governo estimularam diversas multinacionais a instalarem no Brasil, ampliando assim a produção de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Além disso, houve crescimento dos demais setores da indústria e da exportação. O desenvolvimento de alguns setores da economia brasileira, principalmente entre os anos de 1968 e 1973, ficou conhecido como milagre econômico. A que custo, né? Mas tudo bem. O fim do milagre econômico. Como isso aconteceu? Contraímos dívidas, não foi preciso que essas empresas que vieram para o Brasil reinvestir no Brasil, não foi necessário, porque as leis favoreciam a eles. Houve uma remessa muito grande de dinheiro para que pudessem ser financiados esses grandes e megas indústrias e o salário dos trabalhadores cada vez desvalorizado. Vamos conhecer como o fim desse milagre econômico aconteceu. Para manter o crescimento da economia, o governo militar passou a contrair novos empréstimos estrangeiros, ampliando dessa maneira a dívida externa do Brasil. Essa política econômica funcionou até 1973, quando ocorreu um grande aumento do preço internacional do petróleo, a chamada crise do petróleo. Com isso, o Brasil foi profundamente afetado, pois naquela época a maior parte do combustível consumido no país era importado. Entre outras questões, a inflação subiu significativamente, gerando uma grave e longa crise econômica. Além disso, o governo militar passou a ter dificuldade para adquirir novos empréstimos e financiar o crescimento da economia. Houve uma estagnação. Mesmo buscando incentivar as exportações por meio da desvalorização da moeda brasileira e da intensificação do arrocho salarial, o governo foi incapaz de solucionar a crise, deixando o país endividado e com uma economia estagnada. Como se não bastasse, houve uma enorme concentração de renda durante esse período, o que aumentou as desigualdades sociais no Brasil. Como já havia falado, a riqueza foi para o mínimo de pessoa, um grupo muito pequeno, enquanto que a pobreza e toda a miséria foi dividida para a maioria, a maior parte da população brasileira. Então, a que custo houve esse milagre econômico? Não é? Um custo muito alto. O fim das 7 quedas. E olha só, vamos lá, vamos entender o que isso traz para a gente. A construção da usina de Itaipu causou o fim das 7 quedas de Guaíra, um dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil, localizada no Rio Paraná. As quedas formavam maior conjunto de cachoeira do mundo em volume de água. Quando o projeto da construção de Itaipu foi aprovado, diversos grupos questionaram a decisão do governo, argumentando que construir várias usinas menores seria uma solução menor, pois não afetaria as 7 quedas. Porém, os militares mantiveram seu projeto inicial e construíram Itaipu, que era uma importante propaganda para o governo, por ser considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Em 1982, após as compostas de Itaipu serem fechadas, as 7 quedas foram encobertas pela água, causando a destruição da economia local, que dependia do turismo, e o desaparecimento de um dos mais belos patrimônios naturais da Terra. E olha só, em benefício do crescimento do tal milagre econômico, foi destruído simplesmente um dos lugares mais lindos do Brasil e por quem dirá do mundo, não é? Mas em benefício de uma minoria enriquecer e uma maioria esmagadora se tornar cada vez mais pobre.
Então, vamos lá. O processo de abertura política. Com a crise e o fim do milagre econômico, passou a pensar na abertura política. Vamos ver como isso aconteceu? Em 1974, teve início o mandato do general Ernesto Geisel, quando presidente da ditadura, quarto presidente da ditadura militar. Após o fracasso do milagre econômico adotado pelo governo, os militares iniciaram um processo de abertura política, como aconteceu de maneira lenta, gradual e segura. Afinal de contas, o Brasil já estava se afundando em uma dívida externa muito grande, salários congelados ou desvalorizados, inflação lá em cima, não havia mais a oportunidade ou como fazer empréstimos para fazer com que essa economia acontecesse de maneira, vamos dizer assim, como estava antes acontecendo. Então, quando foi o governo de Geisel, o que aconteceu? Ele passou a planejar a abertura da política de maneira lenta, gradual e segura. Dessa maneira, aos poucos, a repressão política se tornou ligeiramente menor e o governo passou a estabelecer diálogos como opositores do regime. Então, quando Ernesto Geisel ele entra no governo, foi o quarto presidente da ditadura militar, ele propõe uma abertura política argumentando com aqueles que eram opositores ao regime que ele estava naquele momento no governo. Então vamos lá. E essa abertura ela vai acontecer de qual maneira? Ele elenca diz que lenta, gradual e segura. Os retrocessos. O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira irregular. Por quê? Houve a comunicação com os opositores do regime, porém, aqueles opositores, eles não estavam, na sua totalidade, em acordo com aquela abertura política, porque saberia que não ia ser de maneira igual para todos. Em vários momentos houve retrocesso, endurecimento do regime, pois a ala militar, conhecida como linha dura, comandava os aparelhos repressivos do governo. Esse grupo era contrário à restauração do regime democrático. Ernesto Geisel entra na presidência, assume a presidência, propõe abertura política, dialogando com os opositores do regime, mas uma parte da ala militar não aceita essa conversação com esses vamos dizer, opositores, e há uma forma de reprimir isso, porque há um órgão, os órgãos de repressão do governo acabam instaurando um controle ainda maior. Nas eleições de 1974, por exemplo, houve uma expressiva vitória do MDB, partido que fazia oposição à ditadura. A perca do espaço no parlamento provocou a reação de militares que recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militares comunistas de serem responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. Em 1975, em meio à reação conservadora empreendida pelos militares, foi morto o jornalista Vladimir Herzog. Em 1976, o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambas as mortes ocorreram nas dependências do Departamento de Operação de Informação, Centro de Operação de Defesa Interna, de São Paulo. Após os assassinatos, o comandante do 2º Exército, o qual aquele órgão de repressão, que era em São Paulo, estava submetido, foi destituído de seu cargo por Geisel. Em 1977, o ministro do Exército e candidato dos setores linha dura, a sucessão presidencial, general Silvio Frota, foi exonerado do seu cargo pelo presidente. Então, nós vemos aí como essa abertura política ela passou por momentos onde retrocessos àquele regime, a volta daquela repressão foi mais enfática, usando a violência maior ainda, pessoas foram assassinadas e isso tudo traz, naquele momento, um não êxito para a abertura política daquele momento. E a repercussão da morte do jornalista.
E aqui, meus queridos, eu quero convidar cada um de vocês, tá certo? A ler o título, o subtítulo e todo o seu conteúdo e vamos dialogar durante a aula. E aí eu chamo a atenção da Amanda, do Thales, da Maria Clara, para que a gente possa conversar lá no nosso grupo de WhatsApp. E é importante que cada um de vocês dialogue durante a aula. Coloque as suas dúvidas, qual foi o seu entendimento durante a aula, o que você conseguiu compreender, o que você não conseguiu compreender. É importante que cada um de vocês que estão totalmente remotos possam participar da aula. Eu vou estar esperando a nossa interação, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês terminem a leitura do conteúdo, possam dialogar conosco lá na sala, tá certo? E assim nós vamos sanar as nossas dúvidas. Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês possam realizar essas e outras atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!